Queridos, abramos as nossas Bíblias no primeiro Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Vamos ler do verso 1 até o verso 5, apenas. Mateus 7, de 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medirdes, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens tu uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Senhor, nós rogamos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua Palavra diante do estudo da mesma, que haja fidelidade na exposição e disposição nos corações em serem transformados pelo Senhor mesmo, Deus. Que o Senhor nos dê graça para isso, em nome de Cristo Jesus, que te oramos. Amém. Queridos, esse texto bastante conhecido, que fala sobre julgamento, é uma iniciativa do Senhor Jesus em aplicar o modo como nós devemos nos relacionar uns com os outros, ou melhor, o modo como nós devemos julgar uns aos outros. Como assim, pastor? Jesus está ensinando o modo como nós devemos julgar uns aos outros. O primeiro versículo já diz: não julgueis para que não sejais julgados. É porque o desenrolar do texto mostra isso. E Jesus sabe de uma realidade, e a realidade é: nós julgamos uns aos outros, e fazemos isso o tempo todo. O tempo todo nós fazemos isso. Às vezes nós verbalizamos esse julgamento, e isso pode se caracterizar em fofoca, maledicência, não é verdade? E muitas outras vezes esse julgamento fica apenas no nosso coração, fica apenas no nosso entendimento. Mas então deixe-me dizer rapidamente qual é a ideia de julgamento, né? À luz da Escritura. Aliás, até à luz da interpretação geral, né? O que é um julgamento aqui? O julgamento aqui é o ato de você olhar para alguém, olhar para as atitudes de alguém, as ações de alguém ou a fala de alguém e chegar a uma conclusão do que se trata, ou qual é a intenção dela, ou por que ela fez aquilo ou não fez aquilo. É basicamente isso o conceito, né, ou a ideia de julgar, né? Você vê alguém no centro fazendo compras, ou comprando alguma coisa, e você diz: rapaz, fulano de tal, está com dinheiro, viu? Está com dinheiro e com tempo. Isso é um julgamento, certo? Isso é um julgamento. O julgamento, ele pode até ser verdadeiro, ele pode até ser uma constatação, mas o julgamento tem uma relação direta, então, com essa ação nossa de interpretar algo que está acontecendo, certo? Interpretar algo que está acontecendo. Perceba que, de fato, nos dois personagens que Jesus trata aqui, de fato, há alguém com um argueiro no olho e há alguém com uma trave no olho. Não é uma mentira, não é uma fantasia, nem uma fofoca. De fato, tem alguém com um argueiro e com uma trave no olho. E qual o grande problema, então, que Jesus está tentando nos mostrar aqui? É o modo como nós devemos julgar. Porque é preciso haver uma certa coerência na forma como nós julgamos e interpretamos tudo ao nosso redor. Então, Jesus começa dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Isso acontece muito com político. O político que
se mostra como, ou tenta se mostrar, né, como alguém muito rigoroso com a lei, alguém muito exigente no cumprimento da lei, que denuncia a coisa errada, o que vai acontecer naturalmente com ele? Ele vai ser uma pessoa muito vista, muito visada, não é isso? E as pessoas estarão observando ele e certamente irão apontar o dedo para a mínima falha que ele aconteça, o mínimo erro que ele aconteça. O pensamento de Jesus aqui, na verdade, é um pensamento um tanto lógico, irmãos. Olha, se você é uma pessoa que vive julgando os outros, não é? Vive olhando para as ações, a atitude das outras pessoas e dizendo quem está certo, quem está errado, sabe de uma coisa, vão fazer isso com você também. Então, aqui, irmãos, especificamente, isso é o que eu mais queria que você gravasse desse texto. Jesus não está dizendo que trata-se de um pecado, ou de que você não deve nunca interpretar fatos e tirar conclusões, ou julgar. A intenção do texto aqui não é dizer não julguem nunca, que é como o texto é interpretado, inclusive, sobretudo nessa geração nossa, onde a política da boa vizinhança fala mais alto. Então, sempre que alguém se levanta, por exemplo, para apontar o dedo para o erro do outro, vai levantar um crente com esse versículo fora do contexto para dizer, olha, a Bíblia diz que nós não devemos julgar uns aos outros. Ou então alguns dizem, quem sou eu para julgar? Não é? Quem sou eu para julgar? Porque sim, se por um lado erram aqueles que julgam o tempo todo, sem piedade, sem misericórdia, com uma trave no olho, e estes erram mesmo, porque em muitos momentos agem como hipócritas, também erram aqueles que decidem não julgar nunca. Não julgar nunca. Vamos voltar aqui então para a figura do indivíduo que tem uma trave no olho e o outro que tem um argueiro no olho. Você sabe que trave e argueiro são duas coisas que compõem o mesmo material, né? Um argueiro é tipo uma ferpa de pau, né? Como é que se chama isso aí? Uma talisca, um pequeno pedaço de madeira. Diga, um espinho, né? Isso, um espinho, alguma coisa do tipo. É um pequeno pedaço de madeira, né? Que talvez os irmãos já devem ter tido a infelicidade desse negócio cair no olho, né? É horrível isso, né? E o outro tem uma trave no olho. Uma trave. Você sabe como é o nome daquela parte de ferro que fica em cima do gol, assim, ó? Sabe qual é o nome daquilo? É trave. Travessão. A ideia de alguém com uma trave no olho, Jesus é um tanto exagerado aqui, né? Talvez até cômico, né? É de alguém que está falando de um pedacinho de madeira que tem no olho do outro, mas ele na verdade tem como se fosse uma tora enfiada no olho. Um caibro, um pedaço de madeira grande enfiada no olho, ele está querendo olhar para o outro. São essas duas figuras, né? Aqui. Então, o que Jesus está querendo dizer é: tenha cuidado ao fazer esses julgamentos. É a primeira instrução aí no verso 1. Porque você também será julgado. Inclusive com o mesmo critério. Olha só o verso 2. Pois com o mesmo critério com que julgades, sereis julgados. E com a mesma medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, o que Jesus está fazendo nesses 2 primeiros versos, na verdade é um alerta para mostrar que nas nossas relações interpessoais, se você se mostrar alguém que julga um tempo inteiro, julga o tempo todo, com critérios desprovidos de misericórdia, de cautela, de avaliação, de ponderar, as pessoas vão, quando forem lhe julgar, elas vão fazer a mesma coisa. Elas vão fazer a mesma coisa, é natural que seja assim, né? Então, depois de fazer esse alerta, ele agora se volta para trazer uma instrução
para o modo como devemos fazer isso. Então ele começa mostrando que não é coerente que alguém que não tenha a autoridade através da sua vida e do seu testemunho, minimamente, para trazer a repreensão acerca de um determinado tema, traga isso para a vida de alguém. Então mentalize que Jesus está falando aqui de alguém que, apesar de ser crente, luta contra o vício da bebida ou do tabagismo. E vai lá esse alguém criticar o irmão que é viciado em doce, ou em Coca-Cola, não é? Rapaz, você é viciado em álcool, né? Você é viciado em cigarro, não é? Como pode falar do irmão? E perceba uma coisa, irmãos, tem uma coisa bem interessante aqui, né? Quando ele diz assim, olha só: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Perceba que tanto o argueiro quanto a trave são motivos justos de serem julgados, certo? São motivos justos de serem julgados. O argueiro e a trave aqui apontam para problemas, dificuldades, ou motivos pelos quais a pessoa de fato tem para ser julgada. Então, como isso deve ser feito? Diz a continuação no verso 4: ou dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, se a atitude de tirar o argueiro ou tirar a trave é o ato de julgar em si, estão acompanhando o raciocínio, irmãos? O ato em si de julgar aqui é porque um estava querendo tirar o argueiro do olho do outro e estava com uma trave. E a instrução final de Jesus é: tire primeiro a trave do seu olho para depois tirar o argueiro do olho do irmão. Então, se tirar o argueiro do olho do irmão é a representação do julgamento, o problema em si não é julgar. A Bíblia não nos proíbe de julgarmos uns aos outros. Não há uma proibição bíblica para deixarmos de julgar uns aos outros. Irmãos, o que é Mateus 18, com Jesus dizendo: se teu irmão pecar, vai até ele e repreende-o, senão um julgamento que vai escalonando. Se ele não aceitar, chame uma outra testemunha para o julgamento. Se ele não aceitar a repreensão, a instrução, chame a liderança da igreja, leve-o à igreja. Se ele não aceitar, mande ele embora da igreja. E você sabe que o mandar ele embora ali da igreja, né, que é o que nós chamamos de exclusão, não é outra coisa senão a igreja julgar e dizer: não é crente, não é filho de Deus, não é servo do Senhor, não tem que estar no rebanho de Cristo, está expulso. O que é isso senão um julgamento? Então não, diferente de como muitos dizem, a Escritura, nem esse texto nem outros, proíbem o julgamento. Proíbem o julgamento. O argumento diante do erro de alguém, quem sou eu para julgar, é muito ruim, porque de fato a autoridade não está em nós. Não somos nós que julgamos. Quem julga é a Escritura. Quem julga é a palavra. Quando temos a oportunidade de alertar alguém acerca de um erro ou de um pecado, não fazemos isso com base na nossa experiência, com base nos nossos achismos. Fazemos isso com base na palavra e na Escritura. A autoridade para a correção é da Escritura, é da palavra, e não de quem o faz. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: Timóteo, não deixe que ninguém lhe despreze por causa da sua pouca idade. Porque é o que a gente costuma fazer, não é? A gente acha que quando eu cheguei no seminário, tinham alguns alunos muito novos, né? Eu brincava dizendo que os meninos saíram da UPA e foram para o seminário. Porque tinha sempre tem, né? Meninos muito novos, de 18, 19 anos lá no seminário, né? Então, você com 22 anos, 23 anos, é pastor e vai pastorear a igreja, né? De gente que tem idade de ser
seu pai, seu avô, seu bisavô, né? E alguns temiam isso, né? E eu lembro que os professores sempre traziam isso à mente, né? A autoridade não está na idade, não está na experiência, mas a autoridade vem da palavra, a autoridade vem da escritura. Contudo, o que é que esse texto está nos mostrando? Apesar da autoridade vir da palavra, vir da escritura, apesar de fato, o irmãozinho que está lá com o argueiro no olho, precisa tirar o argueiro do olho, é preciso haver uma certa coerência na vida daquele que instrui. O que Jesus está dizendo aqui, inclusive, irmãos, tem outra coisa embutida aqui que a gente não consegue perceber, né? Mas você já ouviu aquela história, né, de que não existe pecado, pecadinho e pecadão. Já ouviram, né? Existe sim, viu? Existe sim. Essa aí é só uma dessas frases de efeito do mundo evangélico, né? E a intenção com isso é dizer, olha, não existe um pecado que é pior que o outro. Todos os pecados são iguais. Não, não é não, irmãos. Todos os pecados são pecados. E todos os pecados são passíveis de morte. É isso que diz. Pecado e é passível de morte. Mas vejam o que Jesus está fazendo aqui. Por que o irmão que está com a trave no olho não pode retirar o argueiro que está no olho do outro irmão? Porque uma madeira, uma trave, uma tora de madeira é muito maior do que um argueiro. Então sim, Jesus está dizendo, o seu caso é muito pior que o dele. O seu pecado é pior que o dele. Ele também está em pecado, também precisa de correção. Mas você é a última pessoa que tem capacidade de fazer isso agora. É incoerente. É hipocrisia. A hipocrisia aqui era um termo grego utilizado para denominar o artista. O artista ligado ao teatro, né, que encenava, né, a ideia aqui é de alguém que faz uma espécie de encenação, usa uma máscara. Porque, no caso aqui, tratava-se de alguém, ou trata-se de alguém, né, numa ideia hipotética, de alguém que faz de conta que não está vendo a trave que está em seu olho, o erro, o grande pecado, ou o grande erro que tem vivido, para corrigir pequenos erros e pequenos pecados dos outros. Então Jesus diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então perceba que Jesus termina a passagem dizendo o modo como nós devemos lidar com os erros uns dos outros. O modo como nós devemos lidar com as debilidades e os pecados uns dos outros, e o cuidado que nós devemos ter ao julgar isto, ao julgar essas coisas. Então, mais que ter cuidado e critério para julgar aqui, é preciso observar e ter coerência em nossas vidas. Essa coerência, irmãos, é claro que ela não é perfeita, né? Porque, de fato, se nós formos esperar sermos inerrantes e não termos pecado algum para corrigir o outro, não faremos nunca. Não faremos nunca, não é? Que pai nunca corrigiu o filho diante de erros que também comete e que precisa se corrigir, que precisa acertar, não é? Mas isso não é motivo para deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. Mas sim, existe um limite para isso. Existe um critério, uma coerência dentro disso. Jesus, quando diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, veja a continuação do verso na parte B do verso 5. Então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, após cuidar de si mesmo, após tratar os seus erros, os seus pecados, as suas mazelas, você pode ser instrumento de Deus, de fato, para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Perceba que
essa nomenclatura aqui, né, de irmãos, trata-se dessa relação interpessoal que os crentes tinham, né, que os primeiros cristãos ali teriam uns com os outros, nesse processo de julgamento ou de observação e de cuidado mútuo que nós devemos ter uns com os outros. Isso é um exercício, irmãos, que nós devemos fazer, sobretudo na nossa mente e no nosso coração, que talvez seja onde mais se processam julgamentos acerca dos outros e das outras pessoas, não é? O quanto devemos ter um olhar de misericórdia, de compaixão, não sermos tão rigorosos como muitas vezes não somos conosco mesmo e com os nossos pecados, não é? O olhar aqui de Jesus é sobre o critério pelo qual nós devemos julgar uns aos outros, entendendo que há uma direção do próprio Deus de avaliarmos em todo o tempo as nossas vidas, para também termos a capacidade de avaliar e de cuidar uns dos outros. Por mais que a autoridade venha da palavra e venha da Escritura, nós precisamos manter um esforço constante e contínuo, né, para termos vida santa e pura, piedosa diante do Senhor, né, para que não caiamos em pecados os quais condenamos, né, para que não tropecemos em erros os quais denunciamos. A ideia aqui é que é preciso haver coerência na vida, no testemunho, diante daqueles que julgam, né, diante daqueles que o fazem. Nesse sentido, o pregador aqui era o maior exemplo disso, né, de coerência, e deixa-nos o seu exemplo de como devemos buscar ter uma vida santa, pura e piedosa diante de Deus, para a glória do Senhor, não necessariamente para que as pessoas não tenham o que falar de nós, não é? Mas isso será certamente uma consequência natural diante das questões das nossas vidas e dos relacionamentos mais variados que nós temos. A começar do nosso lar, da nossa casa, quando nos colocamos para julgar, né, os atos das pessoas, os pensamentos, as intenções. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, para vivermos isso e colocarmos em prática para a glória dele mesmo. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, rogamos que o Senhor aplique, Deus, aos nossos corações, que o Senhor nos dê sabedoria para lidar, Deus, com os erros uns dos outros, a começar no nosso lar, na nossa casa, nas relações conjugais, entre pais e filhos. Ó Deus, que o Senhor nos dê graça para que possamos olhar como o Senhor, com um olhar de misericórdia, diante dos erros, dos pecados que os nossos irmãos cometem, Deus, contra nós. Que possamos olhar para as nossas vidas, Deus, para que sejamos exemplo, modelo, como servos teus. Ó Deus, não deixe, Deus, que sejamos identificados como estes hipócritas a quem o Senhor se referiu aqui. Não deixe que sejamos tão rápidos e ávidos em julgar, condenar e denunciar pecados os quais, Deus, nós mesmos temos caído, temos pecado, temos cometido contra o Senhor. Que haja, Deus, coerência, Deus, no nosso proceder, que haja fidelidade, Deus, em nossas ações e em nossos pensamentos, Deus. E assim rogamos que o Senhor, Deus, abençoe as relações interpessoais, sobretudo do teu povo, da tua igreja. Que possamos, Deus, ter firmeza ao olhar para a tua palavra, diante da necessidade de corrigirmos uns aos outros, de exortarmos uns aos outros, mas que possamos fazer isso, Deus, com amor, com misericórdia e com a graça que vem do Senhor mesmo. Agora rogamos que o Senhor nos abençoe neste resto de semana, abençoe, Deus, os trabalhos que ainda teremos, abençoe, Deus, a nossa reunião no sábado, Deus, no Congresso Unificado, que a tua boa mão esteja cuidando da tua igreja e do teu povo, em nome de Cristo Jesus que te oramos. Amém.